Estamos aqui com o guia prático da escrituração fiscal digital aberto. Verifique lá no site se essa versão é a mais atual. A versão 2.0.10, atualizada em junho de 2012. No capítulo 1 nós temos as informações gerais sobre a escrituração fiscal digital. No capítulo 2 nós temos as informações para a geração dos arquivos. E no capítulo 3 nós temos os registros da EFD. Tá? Temos uma última seção que são as alterações desse guia, né? Vamos começar então aqui com o capítulo 1. Nós temos uma apresentação, informa que esse guia ele visa orientar a geração em arquivo digital dos dados concernentes à escrituração fiscal digital pelo contribuinte do ICMS e ou do IPI, pessoa física ou jurídica, inscrito no cadastro de contribuintes do respectivo órgão fiscal, e esclarecer aspectos referentes à apresentação dos registros e conteúdo de alguns campos, estrutura e apresentação do arquivo magnético para entrega ao fisco, na forma do ato COTEP, né, que fala sobre isso daí. Esse documento não pretende contemplar todas as orientações técnicas sobre a elaboração de um arquivo digital, cuja orientação integral sobre sua estrutura e apresentação deve ser buscada no Manual de Orientação anexo ao ato COTEP. Então, dentro desse ato COTEP tem um Manual de Orientação, tá, que contém a orientação integral, né, sobre o arquivo digital. Mas, por esse guia prático aqui, nós conseguimos desenvolver sim, tá? Bom, aqui tem os objetivos, né, da escrituração fiscal digital. Temos uma parte sobre a legislação aqui na seção 2. Seção 3, da apresentação do arquivo da EFD. Então, o arquivo ele deve ser submetido a um programa validador. Deixa eu ver se eu consigo aumentar um pouco mais isso daqui. Pronto. Então, como nós já sabemos, né, o arquivo ele tem que ser validado, né, pelo PVA, Programa Validador. Tá? As regras de negócio ou de validações ora implementadas podem ser alteradas a qualquer tempo, então tem que estar ligado sempre no site do SPED para ver se mudou alguma coisa. Regra geral, se existir a informação, o contribuinte está obrigado a prestá-la. Então, tem informação, tem um documento, emitiu uma nota, entrou uma nota, é obrigatório informar. A omissão ou inexatidão de informações poderá acarretar penalidades. E a obrigatoriedade de reapresentação do arquivo integral, de acordo com as regras estabelecidas pela administração tributária. A EFD representa a escrituração fiscal do contribuinte e deve ser apresentada em conformidade com as disposições previstas na legislação tributária. Periodicidade das informações. Então, o arquivo ele tem periodicidade mensal. Devem apresentar informações relativas a um mês civil ou fração, ainda que as apurações dos impostos, no caso ICMS e IPI, sejam efetuadas em períodos inferiores a um mês, segundo a legislação de cada imposto. A data inicial constante do registro 0 deve ser sempre o primeiro dia do mês ou outro, se for o início das atividades, ou de qualquer outro evento que altere a forma e período de escrituração fiscal do estabelecimento. A data final constante do mesmo registro deve ser o último dia do mês informado na data inicial ou a data de encerramento das atividades da empresa. Os prazos para a transmissão dos arquivos são definidos pela legislação estadual. Então, cada estado define o prazo para transmissão, né? Tem estado que vai pedir no dia 5, outro vai pedir no dia 10, referente ao mês anterior, outro vai pedir no dia 20, aí você tem que verificar no seu estado qual é o prazo para a transmissão do arquivo, tá? Aqui ele vai falar sobre a assinatura com certificado digital. São aceitos aí os certificados do tipo A1 ou A3, daí ele fala dos tipos de certificado. Prestação e guarda de informações. O arquivo será gerado pelo contribuinte de acordo com as especificações do layout definido no ato COTEP
e conterá a totalidade das informações econômicos, fiscais e contábeis correspondentes ao período compreendido entre o primeiro e último dia do mês civil, inclusive. Conforme consta no ajuste CNF 209, fica dispensada a impressão dos livros fiscais. Então, mandou o arquivo, não precisa mais imprimir os livros fiscais. O que é a totalidade das informações que ele menciona aí? Primeiro, as relativas às entradas e saídas de mercadoria, bem como aos serviços prestados e tomados, incluindo a descrição dos itens de mercadorias, produtos e serviços. Tá? Então, tudo que a empresa compra, tudo que a empresa vende, deve ser informado no SPED fiscal. Né? Não só o cabeçalho das notas, os itens também. 2. As relativas à quantidade, descrição e valores de mercadorias, matérias-primas, produtos intermediários, materiais de embalagem, produtos manufaturados e produtos em fabricação, em posse ou pertencentes ao estabelecimento do contribuinte declarante ou fora do estabelecimento em poder de terceiros de posse do informante. Deve ser informado isso daí. 3. Qualquer informação que repercuta no inventário físico e contábil, na apuração, no pagamento ou na cobrança de tributos de competência dos entes conveniados ou outras de interesse das administrações tributárias. Então, o governo quer saber de tudo. Né? Tudo que acontece na sua empresa deve ser informado aí nesse SPED fiscal. Todo tipo de movimentação com mercadoria, entrada, saída, tudo isso deve aparecer. O contribuinte deverá armazenar o arquivo digital da EFD transmitido, observando os requisitos de segurança, autenticidade, integridade e validade jurídica pelo mesmo prazo estabelecido pela legislação para a guarda dos documentos fiscais. Tá? Então, lá a legislação fala, o prazo para guardar esse livro é 10 anos. Então, prazo para guardar o arquivo será de 10 anos. A geração, o armazenamento e o envio do arquivo digital não dispensam o contribuinte da guarda dos documentos que deram origem às informações nele constantes, na forma e prazos estabelecidos pela legislação aplicável. Então, embora você gere e mande o arquivo, as notas de entrada e as notas de saída, se você ainda usa notas impressas para sair, ou se o seu fornecedor está mandando nota impressa para você registrar as suas entradas, esses documentos têm que ser guardados pelo prazo estabelecido, né, na legislação aplicável. O arquivo a ser mantido é o arquivo TXT gerado e transmitido, localizado em diretório definido pelo usuário, não se tratando, pois, da cópia de segurança. Os contribuintes obrigados à EFD, mesmo que estejam com suas atividades paralisadas, devem apresentar os registros obrigatórios, o que tem O, informando, portanto, a identificação do estabelecimento, período a que se refere a escrituração e declarando nos demais blocos valores zerados, o que significa que não efetuou qualquer atividade. Aqui nós temos na seção 7 outras informações, né? Código da situação do documento, ver a tabela na subseção 6.3, notas fiscais complementares, documentos fiscais de modelo 1 ou 1A que forem emitidos em situações especiais. Alguns registros relativos ao ICMS não serão utilizados por todos os estados, né? Aqui ele explica por quê. Tabelas, prazo de entrega, dispensa de obrigações. Seção 8, cópia de segurança, exportação do TXT e o arquivo original da EFD. Como é que deve ser feito isso daí? Seção 9, importação de blocos da EFD. Daí ele vai falar que o programa de validação e assinatura permite a importação de qualquer bloco que esteja completo estruturalmente com sobreposição de todas as informações existentes no bloco da EFD anteriormente importada, para facilitar a vida de quem está fazendo por esse programa, né? Ok, então esse é o capítulo 1. Nós tivemos aqui por alto essas informações. Na próxima aula, nós vamos analisar aqui o capítulo, vamos iniciar a análise do capítulo 2, que traz informações para a geração dos arquivos da EFD.